Boa noite, cheguei, gente. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Encontro Espírita com mais uma live. E hoje é o capítulo 39, chamado Sinal de Perigo. E temos um convidado especial hoje, que daqui a pouco chega aí, né? Já chegou. Tudo bom, querido? Já eu lhe chamo. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu fixar o comentário aqui rapidamente. Tudo bom, Carol? Como é que está você? Como é que foi seu dia? Vamos lá. Mandar um aviãozinho rapidinho aqui, bem rápido. Se o pessoal quiser escutar alguma coisa, uma palavra, sempre bom. Vamos lá. Vamos chamar o convidado hoje. É Júlio Sena, do Coaching Espírita. Eu já conhecia. Não, vou conhecer hoje virtualmente, na verdade. Mas eu já conhecia os vídeos, canal, não é? Junto com a Carolzinha e com a Aninha aí. Eu já vi ele já. Vamos chamar ele. Olá, Marquinhos, seja bem-vindo. Vou chamar um convidado hoje, Júlio Sena, tá? Vocês vão conhecer agora. Cadê Francine? Seja bem-vinda. Vamos lá. Espero que esse celular não caia hoje, porque tá complicado. Vamos lá. Chamei já o convidado, vamos esperar. E ele já chegou. Oi. Olá, Babi, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo, graças a Deus. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Muito bem, estamos conectados. Graças a Deus, porque tem dia que às vezes nem entra. Teve uma vez que caiu a internet, eu acho que 5 minutos antes de começar, quando era meu dia aqui da escala, né? Aí eu, Meu Jesus. Deus. Aí voltou, eu fiz uma prece e voltou. Aí enfim, aí deu certo. Haja fé, hein? Chegou Kate, Bela, seja bem-vinda, Bianca, todos aí. E aí, meu querido, como é que foi o seu dia aí hoje? Graças a Deus, tudo bem. Muito trabalho, né? A gente estava conversando agora há pouco pelo WhatsApp. Correria e tal, resolvendo um monte de coisa. Mas aí deu para acalmar agora nesse comecinho de noite, para a gente se conectar aqui. Graças a Deus, o Will chegou aí de um amigo. Cadê? Toda vez eu confundo a página dele. Um espírito amigo. Uma vez eu confundi ele e me deu uma bronca. É Priscila, seja bem-vinda. Kate, Valéria, Gabi, aí esse texto espírita chegou. Alex, Bruna e Natália. Pronto. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um capítulo do livro Respostas da Vida, que é a versão antiga, que nem é meu, da minha mãe, que eu pego as coisas dela. E o capítulo 39, Sinal de Perigo. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, que tem pessoas que não conhecem, apesar de você ser muito conhecido, né? Eu também conhecia já antes, mas apresente, fica à vontade. Claro, claro, isso é um prazer. Bom, primeiro, Babi, eu quero agradecer você pelo convite, todo o pessoal que faz parte aqui do Encontro Espírita. É sempre muito bom a gente poder se conectar com as pessoas, conhecer novas pessoas e aprender muito com isso. Então, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Sena. Eu criei o projeto Coaching Espírita em 2017. Começou como um projeto no YouTube, depois foi para o Facebook, Instagram, e hoje também está nos podcasts. E basicamente é isso, é um trabalho de divulgação do Espiritismo. A gente traz aí uma proposta prática, didática, sem mimimi, como eu falo até na descrição aqui do Instagram, para que a gente possa realmente compreender o Espiritismo na nossa vida, de uma maneira que você consiga colocar aquilo em ação, não fique só numa coisa etérea, muito teórica. Então a proposta é essa, e espero que hoje a gente possa fazer isso também, porque essa mensagem, eu estava lendo ela algumas vezes antes aqui de começar a live, ela é tão profunda, Babi,
que acho que eu li ela umas 5 vezes desde que você me mandou e parecia que eu estava lendo textos diferentes, que a mensagem ela ia se conectando de uma forma com a minha vida impressionante. Mas não vou dar spoiler, tá? Não vou entregar aqui, não. Daqui a pouco vocês vão ouvir também essa mensagem. Cada mensagem desse livro, e cada capítulo, né, cada mensagenzinha que chega uma atrás da outra é sempre conectada. Tanto é que é respostas da vida, ou seja, cada uma resposta é para alfinetar a gente, entendeu? É para a gente se orientar aí. É isso mesmo. E Joana de Ângeles também é uma que gosta de alfinetar a gente aí. De botar a gente na linha, né? Eu estou estudando o livro Mestre de Amor, que foi o primeiro livro psicografado por Divaldo, né? E 60 capítulos, e cada capítulozinho também é alfinetada, então... Senhora. Tá acostumada já, né? Tem que ir, né? Tem que se orientar, assim, cada um no seu tempinho, né? Não se martirizando, não se cobrando tanto, mas a gente tem que ir, seguir em frente. É isso mesmo. Aloysio aí, nosso querido amigo, chegou aí, tio Aloysio, que ele não gosta de ser chamado de senhor, né? Mas é tio. Então é tio Aloysio. O nome é Cariti Barros. Seja bem-vinda. André, Ana Paula, Maria Cristiane, seja bem-vinda. Rafaela, Nicolas e tio Aloysio, seja bem-vindo. Bom, você me disse que não tinha como ler o texto, aí eu vou lendo o texto aos poucos, bem lentamente, para todo mundo entender aqui, né? Para não deixar nenhum detalhe despercebido, que a mensagem aqui é bronca, vamos embora. Bom, minha gente, quem chegou agora, o Encontro Espírita está estudando o livro Respostas da Vida, de André Luiz, tá? Psicografado por Chico Xavier. E hoje a gente está no penúltimo capítulo do livro, e o último vai ser Respostas de Deus, que vai ser na quinta-feira, com Flavinha. E já vai finalizar, graças a Deus. E o próximo livro, semana que vem, a gente vai divulgar, que é muito bom também. Vamos lá. 39. Sinal de perigo. Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo, que se deve claramente evitar. Aqui fala do ressentimento, né? Que, querendo ou não, infelizmente, a gente se acaba, como é que se diz a palavrinha, se contaminando, né, com erros alheios, ou quando alguém nos acusa, ou quando há alguma fofoca em relação a nós, ou a algum conhecido da gente, qualquer coisa negativa relacionada, né? A gente guarda. Às vezes é uma besteirinha, um probleminha que não precisa nem guardar. Aquele probleminha que aparece no dia a dia, né? A gente guarda desnecessariamente. Deve ser evitado, é o que ele diz aqui, porque é um sinal de perigo. Por quê? Porque traz... quando a gente... Por exemplo, a gente só tem um pensamento negativo por alguém, ou para a gente mesmo. A gente é o primeiro a se contaminar, não é? Por isso que ele diz aqui que é um dos sinais do perigo. Porque se a gente alimentar esses sentimentos, essas mágoas, a gente vai se intoxicar, né? A nossa alma vai ficar doente e, consequentemente, vão vir as doenças da alma e o corpo vai sentir tudo, todas as consequências, não é? Então, pode complementar aí, fala o seu... A live é sua, geralmente a live é do convidado, quando o convidado vem, vai falar. Mas é bacana assim quando a gente troca também, que a gente pode levar da live alguma coisa e aprender, é sempre muito bom. Babi, eu achei interessante já começar com essa parte do ressentimento, porque aqui, vamos falar a real, né? Ressentimento não é uma atitude muito inteligente que a gente tem na vida. Não sei se você já parou para pensar por esse ponto de vista. Por que, Júlio, que não é uma atitude muito inteligente? Você me permite contar uma história rápida aqui? Sim, fica à vontade. Pode falar. Mas assim, é uma história que para algumas pessoas pode ser um pouco forte, mas ela vai fazer muito sentido. Bom, imagine que você está indo até um determinado local e para isso você precisa pegar um ônibus. Então você entra nesse ônibus, tal, passa ali a catraca, senta no seu lugar, só que esse ônibus ele começa a encher, ele começa a receber mais pessoas. E aí você vê
que vem uma pessoa, tal, e ela para do seu lado, segura ali, mas ela tá um pouco mal, você vê que ela tá suando frio, e aquela pessoa tá esquisita. Você fala, meu, que negócio estranho é esse aqui? O que essa pessoa tem? Bom, essa pessoa não estava muito bem do estômago, ela estava passando mal com aquele vai e vem, aquele vucu-vucu do ônibus, até que ela solta aquilo em você, né? E aquilo vem aqui no seu ombro, aquela coisa cheirosa, né? Maravilhosa. O que você faz? Você lembra, putz, eu tava com uma Tupperware aqui, um potinho dentro da minha bolsa. Eu vou pegar esse potinho, vou limpar e vou guardar. Aí você tampa, né? Aquele material orgânico, tampa, põe na sua mochila e vai embora, né? Meio pé da vida, mas segue a sua vida. Quando você chega no local, que era a casa de um amigo seu, a primeira coisa que você faz é pegar esse potinho e abrir e falar, meu, olha o que aconteceu. E aí você mostra aquilo para as pessoas, e aí todo mundo sente aquele cheiro horrível e tudo mais. Beleza. Passa um dia, você volta para sua casa, pega o potinho e coloca dentro da geladeira. Um mês depois, sua mãe vai te visitar em casa, né? E aí você vai, mãe, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio na geladeira. Abre a geladeira, pega o potinho e abre o potinho, aquela coisa horrível, fica toda empesteada a casa, o cheiro. Um ano depois, quando chega o Natal em família, você fala, o que eu vou levar? Eu vou levar comida, mas eu vou levar aquele potinho para falar para as pessoas o que eu passei naquele dia dentro do ônibus. Aí você leva aquele potinho e abre aquele potinho, aquele cheiro horrível. O que é isso? Mais do que uma história horrível e fedorenta, é a concretização daquilo que eu falei no início. O ressentimento não é uma atitude inteligente, porque você está sentindo novamente. Então você passou por uma situação na sua vida, na sua família, aquilo te marcou, aquilo de certa forma te machucou e você não conseguiu deixar para trás. Você fica ressentindo. Por isso que não é uma atitude inteligente. É como se você batesse o seu dedinho mindinho na quina do móvel e toda vez que você falasse sobre isso, você tivesse que bater de novo para sentir aquela dor. Então, o ressentimento, claro que aqui a gente está falando de um sentimento, a gente também pode compreender como isso. Se é uma coisa negativa, por que é, agora pensando racionalmente, por que é que a gente quer sentir novamente isso? E essa não é uma pergunta retórica, não é aquela pergunta que eu falo, tá, um dia eu vou refletir sobre isso. Para e pensa. Por que eu... Opa. A gente se deve fazer para que a gente possa seguir a nossa vida sem passar por essa situação de abrir o potinho e vir aquele cheiro horroroso. Faz sentido, Babi? Já escutei essa história já em algum lugar por aí, uma palestra aí de uma pessoa. Eu vou entregar quem que contou essa história que eu ouvi, achei maravilhosa. E sempre que falo de ressentimento eu lembro. Foi o Rossandro. E Rossandro Klinger. Ótimo. Ele mesmo contou essa história, achei maravilhosa. E é isso, né? O ressentir. Já contei essa história por aqui já. E toda vez que eu vejo essa palavra ressentimento, só lembro essa história. Não tem como não lembrar, né? Porque é um exemplo. Não tem como, ela é marcante. Enfim, ter mais alguma coisa para comentar? O pessoal que tá aí também, minha gente, entrem, podem comentar também, vir participar, a gente lê aqui. Vamos lá, continuar. Se a razão para a queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na reharmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nefrálgico seja extinto. Aqui fala de situações rotineiras, né, na família, em que, infelizmente, a gente ainda sente por conta da nossa evolução ainda, né, de provas e expiações, e as famílias hoje
a maioria é de expiação, de prova. E quando acontece algo, alguma briga, algum desentendimento, a gente tem que ser o ponto de luz. Porque se a gente ir na onda, né, da briga, da discussão por bobeiras, às vezes, a gente acaba piorando a situação ali, atraindo espíritos que, infelizmente, estão sofrendo também e são atraídos pela gente, né? E pioram a situação ali, influenciam mais. Os pensamentos começam a chegar, aí a energia começa a ficar mais densa, mais pesada. E ali fica ali e piora e não resolve nada. Ou seja, que ele pede para a gente pacificar, para a gente tentar ser uma luz em meio ao caos, não é? Em todos os lugares, na verdade, não só na família, né? Pode falar. É exatamente isso. Uma coisa que eu achei interessante desse ponto, Babi, e me remeteu até, eu comentei aqui no início da live, eu li esse mesmo texto algumas vezes, 4, 5 vezes, em dias diferentes, desde o primeiro dia que você me mandou, até a semana passada, até hoje, e todas as vezes isso me pareceu diferente. E para quem já teve a experiência de ler o mesmo livro 2 vezes, também já passou por isso, de falar assim, nossa, eu tive contato de uma maneira muito diferente com esse conteúdo. O que isso tem a ver com essa mensagem que fala da família, dos desentendimentos que a gente tem? Quando você assume a responsabilidade pela sua vida, quando você assume a responsabilidade pelos erros que você comete e por tudo aquilo que você pode fazer para que o ambiente familiar se torne melhor, vai ficar melhor, porque você muda. Assim como quando você lê um livro 5 anos depois, você é outra pessoa lendo aquele conteúdo, mesmo uma semana depois. Então, a gente tirar o foco de que o outro tem que mudar para resolver essa situação e voltar o foco para a nossa vida e pensar assim, tudo bem, estou vivendo aqui uma situação que não é tão legal, às vezes realmente a outra pessoa está realizando ali, está tendo uma atitude que não é bacana. Mas o que eu posso fazer? Qual é a minha responsabilidade em relação a isso? Como é que eu posso tornar essa situação um pouco melhor? Pode ter certeza, quando você assumir essa responsabilidade, daí, para você conseguir ter realmente uma mudança acontecendo dentro de casa, é um pulo. Mas depende sim da nossa dedicação. Não é um mar de rosas, não vai acontecer do dia para a noite. É um esforço contínuo. Mas é um esforço, e isso me remeteu muito à palavra responsabilidade que nós temos, né? Autorresponsabilidade. A gente assumiu responsabilidade, né, antes de planejamento reencarnatório também. É por isso que existem essas desavenças, essas brigas, conflitos, né, de personalidade, porque a gente pode ter sido até um inimigo do passado, que às vezes a gente comenta aqui, ou não, ou realmente a gente precisa se perdoar, né? São espíritos que veio novamente na mesma família, que precisa se amar novamente. Então, vão existir. Sendo em família ou não, a gente sempre vai encontrar esses irmãos que precisam do nosso perdão, ou a gente precisa do perdão deles, né? Então, a gente deve trabalhar essa questão também. É exatamente isso. Quer falar alguma coisa, complementar mais alguma coisa? Não, desse ponto, Não. acho que foi isso que me remeteu mesmo. Vamos lá. Continuando. Ante uma criatura de quem recebeu ou esteja recebendo ofensa ou dificuldade, medite no valor de que essa mesma pessoa se reveste para os outros e esqueça qualquer motivo de mágoa que lhe tenha chegado ao coração. Bom, vou deixar essa para você responder primeiro, para depois eu tentar. Boa, essa aí é ótima, né? A gente deixar isso para trás, né? Aquilo que pode causar algum tipo de sentimento ruim. Isso, eu fiquei pensando, né, sobre essa parte, essa frase, e me lembrou muito a questão da caridade, mas é uma pergunta específica do Livro dos Espíritos, que é 886, que o Kardec, ele quer saber assim, ó, gente, conta para mim, vamos no ápice, né, no exemplo maior. Como é que Jesus entendia a caridade? E a resposta é até bastante conhecida, que fala, né? Então é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias
e o perdão das ofensas. Beleza, BIP, né? benevolência, é o BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão. Mas e isso na prática? Como é que funciona esse negócio na prática? Benevolência para com todos, você ser bom com as pessoas, indulgência com as imperfeições alheias. Essa parte da indulgência eu acho que tem tudo a ver com esse trecho da mensagem. Sermos indulgentes com as imperfeições alheias, entendendo que está todo mundo evoluindo junto, estamos aqui num processo evolutivo, cada um ao seu tempo, cada um com as suas experiências, cada um com as suas provas, suas expiações, seus perrengues da vida para passar. Então você ter indulgência é reconhecer esse fato na vida das pessoas, essa humanidade que cada um de nós tem dentro de nós, para que a gente também possa, de alguma forma, reconhecer as nossas imperfeições. Aí entra também um lance de humildade. Então eu acredito que quando a gente começa a exercitar isso, eu me preocupo menos com o erro do outro, eu aceito o erro do outro, porque eu sei que aquela pessoa está passando por uma situação, ela vai ter os motivos dela para isso, e aqui não cabe como uma justificativa para a pessoa fazer coisas ruins, mas é uma compreensão. E eu volto mais uma vez o olhar para o que é que eu posso oferecer para essa pessoa. Como é que eu posso me desligar desse apego que eu tenho de querer que a pessoa mude do jeito que eu acho que ela tem que ser? Que não é exatamente por aí o caminho, né? A gente primeiro, antes de... às vezes nem pensa em ajudar, a gente condena, coloca o dedo na cara da pessoa, fulano, você tem que fazer isso, 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 tem que pensar isso, isso, isso. A gente se acha no direito, né, de dizer como a pessoa deve agir, deve falar. Fulano não fez aquilo ali, mas não devia ter feito do jeito que se eu fosse ele. Às vezes nem sabem como é que ele está naquele momento, naquela hora. Às vezes a gente pode fazer coisas piores se fosse a gente. Então a gente diz, se fosse eu não faria. Você não sabe, não. Então, você também tem que entender, porque cada dor, cada cabeça recebe a dor de uma forma. Não é tudo igual. Então, por exemplo, uma perca de um emprego, você perdeu o emprego, para uma pessoa é um pouco mais tranquilo, tudo bem. Outra não, outra tem gente que tem depressão, assim, falando rapidamente aqui, por conta disso. Então a gente tem que ter muito respeito pela dor de outras pessoas, tem que procurar auxiliar. A gente não vai resolver 100%, porque cada um tem a sua dor, sabe como é que se sente. Mas tentar amenizar, de alguma forma, ouvir uma pessoa e tentar auxiliar, nem que a gente resolva, nem que seja 50% ou 30% do problema, mas que a gente coloque um norte, né, algum norte para ela mesma sair daquele local ali de sofrimento e recomece de novo. Mas não para ser instrumento de fazer tudo ao contrário do negativismo, para ela piorar, não, é para ela melhorar, não é? Isso, se a gente tem essa condição, se você está numa situação em que você pode oferecer esse auxílio, isso é maravilhoso. Esse também é um exercício de caridade que a gente pode ter no dia a dia, de uma maneira até simples. Eu me vejo numa situação que eu posso contribuir para aquela pessoa, então eu vou lá e eu contribuo para que ela fique melhor, eu me ofereço. Aí a gente começa a criar relações de empatia com as pessoas, e isso é fundamental para a nossa vida. Verdade. Vamos continuar aqui. Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça. Aqui já é parecido com outro, mas ele fala muito na liberdade de ser, por exemplo. Eu tenho a liberdade de ser quem eu sou, de falar o que eu penso, equilibradamente, né? Não falando asneiras também, desequilibrada. E a outra pessoa também tem direito de acreditar no que ela acredita, direito de falar o que ela acredita, de pensar o que ela quer. E, infelizmente, a gente escuta alguém falando, pensando algo diferente em relação à religião ou política, e a gente julga logo, acha que aquela pessoa está errada. Você fulano está errado, eu estou certa, entendeu? Mas todo mundo tem o direito de pensar,
de agir de conforme com seus limites, né? O seu alcance ali espiritual, de evolução. E a gente, como foi falado anteriormente, a gente julga muito e diz que a outra pessoa está certa e você sempre está certo. A outra pessoa está errada. Então, assim... Quando você leu a frase, Babi, travou um pouco a sua conexão. Então, não sei se todo mundo conseguiu ouvir. Se você puder repetir. Travou, gente. Podem comentar, por favor, se travou para todo mundo. Eu vou repetir, eu posso repetir. Isso. Foi só um momento ali da frase. Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça. Boa, isso mesmo. Essa questão da liberdade de pensar, e como você bem colocou, eu vejo aqui claramente uma mensagem de respeito. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente pode tratar. É o respeito que eu tenho pela opinião do outro, e a outra pessoa tem uma vivência completamente diferente da minha. Isso a gente percebe, por exemplo, em casais, né? Eu, por exemplo, sou casado com a Ana, moramos juntos há 5 anos, e temos opiniões que são muito parecidas e outras são muito diferentes. Se não houver o respeito à opinião, ali já pode começar algum tipo de confusão. Mas eu iria até além dessa questão do respeito. Se a gente for parar para pensar bem, quando você ouve uma outra opinião, você pode aprender com aquilo. Aí você deve estar pensando assim, jamais, Júlio, que tem aquele meu tio do grupo de WhatsApp que vive mandando besteira e que não tem nada para acrescentar na minha vida. Tem. Sobre a benevolência, sobre tantas outras atitudes que você pode desenvolver pelo contato que você tem com essa pessoa e com as opiniões que ela tem. E aí também é um desafio para todos nós. Você deu o exemplo que talvez hoje no nosso país ele seja muito evidente, que é o exemplo da política. Você vai conversar de política com alguém, se as pessoas têm ideias contrárias, não há o diálogo. As pessoas não conseguem conversar, geralmente. E esse é um baita de um exercício. Como é que você pode conversar com uma pessoa que tenha opiniões diferentes das suas, que acredite em coisas diferentes das que você acredita, e ali se estabeleça um diálogo. Eu acredito que isso passa pela ideia de não querer que o outro pense como você. Então você pode oferecer a sua opinião para a pessoa, você pode receber a opinião da outra pessoa sem que ela queira que você mude, e sem que você também fique pensando nisso, né? Quando a pessoa tá falando, você fala, olha só, que safado, tá tentando mudar a minha opinião. Não vou mudar, não vou dar o braço a torcer, vou ficar aqui, vou sustentar a minha tese. Então isso começa a criar um embate, uma competição. Mas se você tá ali apenas compartilhando da sua opinião e ouvindo a outra, maravilha. Segue você com a sua e eu continuo com a minha. Mas a gente vai ter aprendido, a gente pode mesclar alguma coisa. Sim. Eu posso parar para refletir sobre um ponto que eu nunca tinha refletido. Isso passa pelo respeito e por uma escuta ativa, né? Uma mente aberta para ouvir opiniões diferentes, que nem sempre a gente tem, principalmente nos dias de hoje. Tem um ponto também que eu lembrei da comunicação não violenta, né? Você se comunicar de forma que também não ofenda, como você falou agora, não que outra pessoa também não se sinta mal também, porque é importante também você, além de expor sua opinião, você também não ofender a pessoa ali, dizendo que ela tá errada, né? A forma de falar mesmo, o tom de voz. Porque isso o tom de voz também importante. O tom de voz também prejudica muito. Por exemplo, uma frase rotineira, com o seu tom de voz, você altera a outra pessoa acha que você já está com raiva dela, ela fica ofendida ou fica deprimida ali, encostada ali, pensando que você está com raiva dela por conta do tom de voz. Então o tom de voz também é importante, né? É importantíssimo, é um detalhe que parece ser simples, mas que muda tudo. Você pode ter um tom de voz irônico, cínico, feliz, alegre, grato, raivoso. Então realmente é importante que a gente tome cuidado com isso, porque às vezes é até inconsciente, você fala ali e nem percebe que você usou aquele tom de voz,
Mas quanto mais consciência a gente tiver disso, melhor podem ser as nossas relações. Com certeza. Vamos continuando. Vamos lá. Aquilo que muitas vezes se travar. Na verdade, algumas falas suas às vezes travam, só para avisar, que eu esqueci de avisar. Se travar aqui, você me avisa também, porque eu já repito de novo. Vamos lá. Beleza. Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração naqueles que nos cercam é cansaço ou doença neles e não hostilidade contra nós. Eu acho que fala numa situação, por exemplo, você vai falar com alguém e que a outra pessoa às vezes está com cara feia ou cara amarrada, ou não tá num dia bom e você não sabe, você acha que ela tá sendo ignorante com você, que ela tá lhe perseguindo, que ela não gosta de você, não. Porque aquele dia ali ela não amanheceu bem, ela pode estar com algum problema de saúde, algum problema emocional, e às vezes a gente acha que é com a gente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mesma coisa é a gente. Às vezes a gente acorda não muito bem, com algum problema, alguma dor de cabeça, a morte de um parente, né? Alguma coisa desse tipo, e a outra pessoa também acha que a gente está com raiva dela. Então é má interpretação, um julgamento também nessa parte aí. A gente julga bastante. E a questão também de não entender, né, o outro lado da pessoa, a questão do respeito também. E má interpretação mesmo. E você também tem também nesses momentos, se você começar a achar isso, você também tem que tentar entender o que a outra pessoa está passando. Se ela teve um dia bom ou não, procurar ajudar, né? Ah, fulano, você quer conversar comigo, você pode conversar. Se não, você apenas fica do lado dela ali. Se ela quiser falar alguma coisa, ela fala. Ajudar, né? Não ficar achando coisas sem nexo na cabeça da gente, que a gente viaja muitas vezes, viu? A gente viaja demais, Babi. Isso é uma verdade que você falou. A gente fica criando histórias, né? A gente cria histórias na nossa cabeça e acha que é aquilo que está acontecendo. Então, se a pessoa já pareceu um pouco indiferente, não deu muita atenção para você, você já cria um cenário catastrófico de que essa pessoa te odeia e que ela não vai com a sua cara e que ela quer que você quebre a cara, que dê tudo errado na sua vida. E aí e olha como é interessante, né? O nosso cérebro, quando a gente imagina alguma coisa, a gente sente. Então, se agora, por exemplo, a gente fizer um exercício rápido de imaginar que nós estamos num lugar muito tranquilo, um lugar muito calmo, que tem uma música relaxante, que os passarinhos estão próximos, cantando, e que todo esse envolvimento que a gente está ali, tem um contato muito forte com a natureza, o nosso cérebro ele vai imaginar essa cena. Para algumas pessoas pode ter sido a praia, para outras pode ter sido o campo, a montanha, a casa de alguém, a sua própria casa, um cantinho que você gosta, e ele vai criando ele vai refletir isso na sua sensação, nos seus sentimentos. Você vai se sentir bem. Da mesma maneira, quando a gente cria uma história que está só na nossa cabeça, de que a pessoa quer que você se lasque, quer que não vai com a sua cara, e a gente só está criando isso e nunca perguntou isso para a pessoa, o nosso cérebro também começa a reagir. Então a gente fica sem saber muito bem o porquê, a gente já fica bravo, fica irritado, fica estressado, e a outra pessoa que está ali, né, vivendo a situação dela, nem sabe por quê. Você falou de uma coisa interessante, do julgamento. A gente acaba julgando o outro por essa atitude, mas eu vejo aqui também, junto com o julgamento, uma situação de egoísmo, porque você espera que o outro reaja àquilo que você está fazendo de uma maneira positiva, mas você não pergunta para o outro como é que essa pessoa está. Se essa pessoa está bem, como que foi o dia dela, o que está afligindo ela. E muitas vezes, quando a gente vai perguntar, ainda pergunta assim, por que você está assim comigo? O que eu fiz para você? Como se nós fôssemos o centro do universo e todo mundo estivesse prestando atenção na nossa vida e bravo ou feliz ou enfim, qualquer outra coisa por nossa causa. E às vezes não tem nada a ver com você. Nada a ver. Você pergunta para a pessoa se ela está bem, o que aconteceu, ela vai falar de outra coisa. E aí você pode, nesse momento,
ali oferecer um pouco do seu ouvido. E se você estiver precisando falar, você pode deixar isso claro. Né? Você citou da CNV, a comunicação não violenta, você pode deixar isso claro para a pessoa. Faz um pedido específico para ela. Olha, eu gostaria de conversar um pouco com você. Não estou me sentindo tão bem, gostaria de poder desabafar. Mas se essa pessoa não estiver bem, tudo bem, vocês combinam um outro momento. Mas você vê a diferença. Quando você tira um pouco do egoísmo, ou seja, só do seu interesse pessoal, você põe isso um pouquinho de lado, você consegue esclarecer melhor as coisas. Antes de julgar, antes de a gente... tem uma palavra específica para isso que eu me esqueci agora. Ah, lembrei. Não faça suposições. Antes de você fazer suposições, eu suponho que essa pessoa está assim, faça perguntas. Pergunte. Como você está se sentindo? Por que você está assim? Tem algo que eu possa fazer para contribuir para você? Algo aqui da casa, algum entre nós? Antes de fazer suposições, faça perguntas. E essa oportunidade que a gente encontra, mesmo se a gente estiver passando por uma dor, a gente fazendo esse tipo de atitude, né, tomando esse tipo de atitude, pode até amenizar um pouco a nossa dor, ajudando outra pessoa. Não é que vai resolver, mas essa oportunidade vai nos ajudar a passar pela nossa também, não é? É um ponto importante, Sem porque às vezes dúvida. a gente acha vítima do mundo, mas a gente é responsável pelas nossas consequências, nossas atitudes. Então aquela oportunidade ali vai ser bom para você também, não é só para outra pessoa. Você vai ajudar você a rever o que você está sentindo, se realmente você está se preocupando demais com alguma coisa. Se não, você já ameniza ali, já fica mais leve, mais feliz, sorri mais. Que aquela oportunidade ali. E nesses momentos a gente, de vez, uma palavrinha, aproveitar, a gente faz tudo ao contrário, né? Julga, não ajuda, é egoísta. Exatamente. Vamos lá, continuar. É muita coisa. Cada trechinho é um tchan, um flash. Vamos lá. Fracassos. Cadê isso mesmo? É isso mesmo. Fracassos, de qualquer modo, são sempre convites a que partamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Quer que eu leia de novo? Ou entendeu? Deu uma boa travada agora. Pronto, eu vou repetir. Tá ouvindo? Agora sim. Pronto, vou repetir de novo. Fracassos, de qualquer modo, são sempre convites a que partamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Aqui fala do recomeçar, né? Dos nossos fracassos, quando a gente tenta algo e não consegue, e é muito inseguro, não confia muito em nós mesmos, a gente não se confia, não confia em Deus. Fala nesse ponto. Aí você pode começar a falar, depois eu complemento. Boa, perfeito. Acho que esse ponto que fala do fracasso, eu acho interessante, porque quando a gente trata esse fracasso apenas como um erro que você cometeu e como algo horrível da sua vida que te coloca para baixo e mostra que você estava num caminho que não era tão bom, se você fica preso só nisso, isso pode virar um círculo vicioso de não aceitação de si mesmo. Né? Então isso vai te gerar uma autocobrança excessiva, gera ansiedade também, muitas vezes vem disso. Isso. O perfeccionismo está atrelado também a esse pensamento de que a gente não pode fracassar, não pode errar. E como que isso a gente consegue transformar? E eu vejo que o Espiritismo ajuda muito nesse caminho, porque traz uma proposta filosófica também, uma transformação de comportamento que tem a ver com você observar os erros como aprendizados. Então, mais do que você dar vazão para esse erro e colocar um peso muito grande nele, é pensar, tudo bem, errei, aconteceu, já foi, mas o que é que eu aprendi com isso que aconteceu?
Eu vejo esse ponto do fracasso como isso, uma oportunidade de aprendizado que a gente tem na vida. E tem um ponto também importante, por exemplo, a gente tinha vontade de se tornar melhor, né? De aperfeiçoar a paciência, a resignação, a empatia. E aparecem oportunidades, a gente pede tanta coisa e aparece oportunidade para a gente agir, mas a gente faz tudo ao contrário. E acha que a gente vai ter paciência de quando eu acordar amanhã. Não, quando essas oportunidades aparecerem, você vai aos poucos, vai entendendo o que está sentindo. Ah, por que eu estou assim? Por que eu estou impaciente? Vamos começar a entender outra pessoa e ser mais paciente, né? Aos poucos. Então, vai ter dia que você vai errar, vai ter dia que você vai ficar em silêncio na hora certa, vai ter dia que você vai falar besteira, vai ter dia que você vai magoar alguém, mas não é esses episódios que você deve entender que cada episódio que você não consegue é uma oportunidade de você entender por que eu agi dessa forma. Então, na próxima eu tenho que acertar, eu vou acertar, não é? Não é um erro, não é o fim do mundo, não é? Porque a gente está em aprendizado, é normal, vai ter dia que a gente vai errar, vai ter dia que a gente vai acertar. E a gente tem que ter paciência com isso, porque a gente não tem, né? A gente quer tudo de um dia para o outro, a gente é muito imediatista, muito... Ah, eu quero para amanhã, eu quero amanhã. Então, desejo, eu quero comer chocolate, eu quero agora. Então, a gente não tem essa paciência, né, É bem isso mesmo, esse imediatismo não ajuda muito na nossa encarnação, né? Uhum. E o Espiritismo fala, as pessoas pensam que o Espiritismo pede perfeição da gente, mas não é a perfeição, é o aperfeiçoamento das nossas virtudes, não é? O acolhimento das sombras, o que a gente tem em nós ainda de negativo, para a gente aprender a remodelar todas as nossas imperfeições, né? E evidenciar mais nossas virtudes, que a gente tem luz, tem mais luz que sombra, a gente só acha que só tem sombra, só tem imperfeição, a gente é uma pessoa ruim, a gente não é ruim, a gente tem coisas boas também. Então a gente tem capacidade de recomeçar, de apesar de a gente mesma não acreditar na gente, mas a gente tem capacidade sim, só a gente catucar ali na feridinha ali, lá dentro ali, a gente sai do lugar. E quando a gente passa muito tempo nisso, né, lá ali na zona de conforto, aparecem situações para a gente sair sem querer, né, se mexer ali para poder... Não, minha filha, tem que andar, hein? Pode ficar aí parado não, senão... É isso mesmo, a vida vem trazendo as oportunidades, a gente tem que estar aberto para receber, né? É verdade, com certeza. Vai falar mais alguma coisa? Não, é isso aí, vamos pro próximo. Dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo, em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Aqui fala muito do nosso dia a dia, do nosso trabalho diário, da nossa dedicação, de qualquer tipo de trabalho que a gente for fazer. A gente às vezes se preocupa muito em agradar as pessoas, em receber elogios, em ser valorizado. Mas assim, claro que faz parte, mas a gente não deve trabalhar para isso, a gente deve trabalhar para o nosso próprio adiantamento, para ajudar as pessoas, né, que estão ao nosso redor. É mais ou menos isso, não é para estar, eu vou fazer isso ali para lá na frente estar recebendo elogio do meu chefe, para eu subir de cargo, ou para receber benefícios, né? Enfim, é para você engrandecer seu espírito, porque o trabalho em si, a mente ociosa, né, é a oficina do diabo, o pessoal fala muito nisso. Então a gente tem que ter sempre trabalho na cabeça, a mente. O trabalho, ele é uma bênção, ele não é uma coisa ruim, o trabalho. Então a gente deve fazer isso com um benefício espiritual, né, apesar de tudo. Porque tem um trabalho de remuneração, né, que a gente tem que trabalhar para receber, porque a gente precisa. Mas, independentemente do trabalho ser voluntário, o trabalho ser remunerado, a gente deve fazer tudo com boa vontade, tudo para a gente aprender, ter experiências, não para alguém ficar olhando para a gente e ser elogiado, né? Ser o centro das atenções, porque não vai acontecer isso o tempo todo. Vai ter lugares que vão ter suas imperfeições e você vai ser humilhado, alguém vai falar de você,
pelas costas. E você tem que levar isso como experiência, não é para fazer isso só para aparecer, né? Infelizmente a gente é assim, a gente vive para agradar outras pessoas o tempo todo. Tem que ser perfeito, tem que ser, né? É assim. Se a gente está vivendo essa ilusão de que a gente vai agradar as pessoas, com certeza a gente vai passar por muitas frustrações, porque você gera uma expectativa de que o outro aceite aquilo que você está oferecendo e te idolatre e bata palmas, e nem sempre é assim, né? A realidade é muito mais dura que isso. Quando a gente trata dessa questão de querer agradar o outro, isso me lembra também do ponto da caridade, que a gente fala muito no Espiritismo, né? A caridade moral, material, mas na verdade só tem um tipo de caridade no Espiritismo, que é o que o Kardec traz junto com os espíritos na codificação, que é a caridade desinteressada. Só existe um tipo de caridade, caridade desinteressada, seja ela moral ou material, ela é desinteressada. Mas o que é isso, Júlio? Caridade desinteressada é aquela que é feita sem a interferência dos seus interesses pessoais. Ou seja, você não faz aquilo com apego ao resultado que aquilo vai gerar. E mesmo quando a gente vai auxiliar, por exemplo, uma pessoa que está numa situação de necessidade de dinheiro, de comida, de qualquer coisa que seja, né? Uma necessidade básica. Você vai ali, contribui, ajuda para aquela pessoa, mas às vezes a gente faz isso esperando um resultado. A gente faz isso e aí passa um tempo e você fala, olha lá, ajudei fulano, mas não tomou vergonha na cara, não se resolveu na vida, não foi arrumar um emprego, não foi fazer isso, fazer aquilo. Então a gente fez aquela caridade esperando, almejando um resultado. Essa também não é a caridade que o Espiritismo propõe. Caridade desinteressada é aquela que ajuda, que contribui, que coloca a força do seu trabalho para aquela pessoa, para oferecer algo para alguém e se desapega dos resultados. Caridade desinteressada, acho que tem muito a ver com esse ponto que a gente está falando. Tem um ponto também, principalmente centro espírita. Às vezes a gente chega num lugar novo, né, num centro, um centro ou uma igreja, e quer fazer de tudo um pouco, quer fazer de tudo dentro do centro. Mas ali, às vezes, o entusiasmo, né, de fazer tudo ao mesmo tempo, dentro dele não está com a intenção de se melhorar, está com a intenção de receber algo lá na frente, tipo bônus hora, ficar pensando na bônus hora, né? Ali, enfim, não está com interesse mesmo em querer agradar outras pessoas, aliás, em querer que outras pessoas estejam bem, né? Em querer o seu próprio benefício, sua própria evolução espiritual, mas está ali mais para os olhos de outras pessoas, para que outras pessoas enxerguem você e você seja elogiado, você que receba algo lá na frente, não é para algo espiritual, para ajudar mesmo, né? Entendeu? Esse é um exemplo, né? Que infelizmente acontece. É um tipo de trabalho também. E perigoso demais. Vamos lá. Perdoe quaisquer golpes com que a vida lhe esteja ministrando. Aulas de experiência e recorde que você está no rio de bênçãos em que Deus lhe situou a bênção da vida. Escutou direitinho? Cortou a metadezinha. Cortou a metade. Vou repetir de novo, vou ficar repetindo até... Perdoe quaisquer golpes com que a vida lhe esteja ministrando. Aulas de experiência e recorde que você está no rio de bênçãos em que Deus lhe situou a bênção da vida. Pode comentar. Perfeito. Eu gostei muito dessa frase porque ela faz a gente mudar o nosso pensamento, a frequência em que a gente está pensando, a sintonia do nosso pensamento. Se você está ali muito focado naquilo que você não tem, naquilo que não acontece direito, nos problemas, nos erros e tudo isso, nas frustrações, você vai ficar naquela faixa vibratória, naquela emoção, naquela energia ruim. Quando você começa a perceber, e aí trata, né, as bênçãos que Deus oferece na nossa vida,
é interessante, né, como o ano passado, 2020, o ano, né, que começou toda essa pandemia e tudo mais, pelo menos para mim, fez refletir muito sobre coisas pequenas da vida, sobre respirar. Olha só, uma coisa tão simples, poder respirar. Quantas pessoas não podem respirar? Estão passando por problemas, né, a própria Covid, que pode prejudicar a respiração, os pulmões, e a gente pode, nós estamos aqui respirando. Beber água. A água se tornou algo super importante, a água e o sabão. São coisas simples, mas são bênçãos que a Uhum. gente tem na nossa vida. São recursos que permitem que a gente esteja aqui. Então, você mudar o seu olhar para isso, eu acho que isso faz uma grande diferença na sua vida e no seu dia a dia. E hoje eu tô dando mais valor a isso, né? Que a gente não se portava mesmo com higiene, limpava a mão normal, mas não tinha essa atenção, né? E isso foi importante porque teve muitos lados negativos, né? Que ao nosso olhar, por conta dos encarnes e tal. Mas teve um lado bom por conta da gente ficar em casa, né? Infelizmente tem pessoas que não têm casa, não tem nem comida. E as pessoas que ficaram em casa tiveram a oportunidade de se olhar mais, de conhecer mais a família, porque tinha gente com a correria que nem conhecia a gente da família direito, nem conversava direito. Então foi uma oportunidade boa, entendeu? Infelizmente tem coisas Sem negativas dúvida. nesse ponto, mas tem esses pontos positivos também. Porque a gente fugia, o trabalho eu acho que era uma fuga, sair de casa era uma fuga, para não encarar algo que precisava ser encarado ou ser resolvido dentro de casa. Então, essa oportunidade, né? A gente foi obrigado a fazer. Exatamente. Verdade. Vamos embora, continuar aqui. O trabalho, aqui é o penúltimo pedacinho. O trabalho, especialmente quando se expresse por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Quer ouvir novamente? Ou travou? Deu certinho, ficou perfeito. Deu? Bom, aqui fala do trabalho, né? Que é o trabalho, especialmente quando se expressa por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Aqui fala do trabalho em si, que foi falado anteriormente, que o trabalho, né, ele é combustível, né, do espírito, porque muitas pessoas acham que depois de desencarnar a gente vai descansar, não, e vai trabalhar mais ainda, vai estudar mais ainda. E quem descansa é o corpo quando a gente dorme, quando a gente desdobra. E o espírito continua trabalhando, né? Continua estudando. Então, trabalho, a gente tem que dar valor, tem que buscar, aprender a buscar trabalhar mais, né? E a gente evolui mais ainda trabalhando, quanto mais trabalho, assim, não se entupir de trabalho, mas dar valor no momento atual onde você está, trabalhando ou não, mas o trabalho que você estiver fazendo, você aceitar, né? O trabalho que tem, os afazeres de casa, mesmo sendo pequenos, mas dar valor, porque você tem a oportunidade de fazer algo. Tem gente que nem consegue sair da cama para fazer alguma coisa. Então você tem saúde, né? Para se mexer, para usar suas mãos, seus pés, para fazer alguma coisa. E tem pessoas que infelizmente não conseguem nem se levantar, nem ter saúde para isso também. Exatamente. E comentando sobre isso, claro, não tem como a gente não lembrar da lei do trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, Isso. dentro das leis divinas. E uma das perguntas, né, e na verdade a resposta que vem é: toda ocupação útil é trabalho. Eu Uhum. acho incrível isso. Toda ocupação útil é trabalho. Então para e pensa, quais são as ocupações úteis que eu posso ter aqui ao meu redor? E isso vai ser trabalho. Você está contribuindo para você, para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor, para a sociedade. Tudo isso pode ser colocado como um trabalho importantíssimo. E isso que a Babi falou é uma realidade. A gente vai continuar trabalhando cada vez mais, inclusive, que a gente vai se desenvolvendo, vai evoluindo. O trabalho vai crescendo, é natural e é ótimo isso. Eu quero muito ter trabalhos maiores, porque isso é sinal de que eu estou evoluindo, que eu estou realmente tendo novas oportunidades. É verdade. Vamos embora. Trabalhar, estudar e É praticar, bom. né?
Praticar E é um ponto praticar, sem importante. dúvida. Vamos lá, a última parte aqui, para finalizar. O pessoal hoje não tá comentando muito, podem comentar, viu, gente? Eu vou ler. Já mandaram aqui algumas mensagens. Vou Já, só tem acho que aproveitar e dar um alô passou. aqui para. Que Sem passou. problema. Vou mandar aqui um alô para Paulinha, querida, que mandou aqui uns saudades. A doutora Fernanda está aqui acompanhando também. Sejam todos bem-vindos. A Lili, também, Lili Souza. Um abraço para todo mundo. Sejam todos bem-vindos, porque estão entrando e saindo muita gente, aí eu não estou conseguindo. Os comentários aqui no cantinho é bem difícil de estar olhando, mas vamos lá. Tranquilo. Ressentimento. Ressentimento é sempre indução à enfermidade e desequilíbrio diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados. Nos caminhos do tempo, recorramos à prece e a oração nos renovará por dentro, transfigurando a sombra em presença de luz. Aqui fala para a gente recorrer à comunicação, né, à ligação da gente com a espiritualidade, com o nosso guia espiritual, com Jesus, Deus, com o nosso porto seguro, né, com a nosso acalento, nosso abraço, nossa amizade, porque infelizmente a gente acha que a espiritualidade é evoluída e está bem longe da gente, mas não está. Está bem mais perto do que a gente imagina. Então tu não deve se sentir só, porque vão ter momentos que a gente não vai conseguir agir de forma correta, falar de forma correta. Então a gente deve buscar essas presenças porque eles vão nos orientar. Porque a gente está aqui para aprender, a gente não deve ficar o tempo todo naquela neura de ter ser perfeito, eu tenho que acertar o tempo todo, não. Se você errar, você pede orientação. Porque errar faz parte e a gente está aprendendo sempre, todos os dias aí na caminhada aí. E quando a gente não aguentar algo, não tiver conseguindo entender algo, a gente recorre, né, aos nossos amigos que estão sempre aqui para ajudar a gente. É exatamente isso. Para mim, acho que essa frase aí, ela fecha o texto de uma maneira importante e traz um recado fundamental, que é: você não está sozinho ou sozinha. Não está. Nós temos sempre alguém, um espírito, pelo menos um, que são os nossos mentores, estão do nosso lado. Mas tem mais. Porque tem os nossos amigos que já estão no mundo espiritual. Tem os famílias, lembra, que são de outras vidas e que podem nos auxiliar. E isso a gente vai conseguir tendo esse contato, agradecendo, né? Porque deve ser um trampo acompanhar a gente aqui. A gente dá muito trabalho para eles, mas estamos aqui, né? A gente vai se ajudando. E ao mesmo tempo a gente pode pedir esse auxílio. E a prece é uma ferramenta, um mecanismo incrível para isso. Porque é ali que você consegue se conectar, entrar naquela sintonia e de repente até inconscientemente, se você não tem uma mediunidade aflorada, mas você vai recebendo esses conselhos, seguindo também a sua intuição e estreitando os laços com esses amigos espirituais que estão sempre à disposição para nos ajudar. E se você tiver vontade, fé, você pode fazer uma prece aqui, uma oração, com todo o seu coração, toda a sua alma, e chegar para uma pessoa que está lá no outro lado do mundo. Então, o pensamento é força. A oração é uma força que a gente tem nem noção do que do que é capaz, né? A energia é tão grande que a gente não tem nem noção como acontece, mas acredite, a espiritualidade está sempre na nossa assistência aqui do nosso lado, sempre nos orientando. Eles querem o nosso bem, mas infelizmente a gente não dá abertura, a gente não se comunica muito com eles. A gente vive no nosso mundinho o tempo todo, estressado, melidrando o tempo todo. Você quer. E eles lá tentando falar com a gente, mas não consegue. Mas a gente tem que acessar eles mais vezes, né? Exatamente. Exatamente isso. Bom, gente, muita gratidão por hoje, por você também, Júlio, por ter disponibilidade da gente aqui para estudar mais uma obra, né? Mais uma lição, que é sempre bom. E espero você voltar aqui também com a gente, que a gente vai lançar outro livro. A gente vai lançar, né? Vai estudar outro livro. A partir do dia... Vou esquecer até do dia, desculpe. Mas vai ter 30 segundos para as considerações finais, que o Instagram gosta enfim. Vamos embora. Babi,
Na verdade, minha consideração final é gratidão, é te agradecer pelo convite, parabenizar você, toda a galera que está aqui, que faz parte do Encontro Espírita, por estarem dedicando o seu tempo, a sua energia para divulgar a doutrina. Parabéns por esse trabalho.